A todos, meu boa noite. Eu trouxe aqui um material que depois o Dr. Leopoldo, que é o nosso expert em questões de internet, vai disponibilizar. São algumas telas, né, que eu procurei sintetizar nesses 15 minutos aqui de fala a respeito das prerrogativas profissionais do advogado. E inicio a minha fala com uma questão de autoindagação, né? E ao final pretendo respondê-la, que as prerrogativas profissionais, uma garantia ou um privilégio dos advogados? Para iniciar essa nossa breve exposição, eu fiz questão de dimensionar e posicionar a questão do advogado na Constituição da República Federativa do Brasil, onde o legislador constitucional colocou a profissão do advogado e qual a importância que deu a essa missão. Então ali eu, analisando a Constituição, que a gente com um pouco mais de calma, né? Então eu notei a posição que o legislador colocou. Ele pegou ali no título 4 da Organização dos Poderes, no capítulo 4 das funções essenciais à Justiça, e na seção 3, ao lado do Ministério Público, ao lado dos tribunais, do Poder Judiciário, colocou lá, da advocacia. Então, o legislador constitucional nos colocou como advogados nessa posição eminente, nessa posição muito importante para a República. E deve ter um motivo para tê-lo feito, porque a Constituição, como um todo, ela é um sistema, e dentro desse sistema as normas são escalonadas de acordo com a sua importância, né? E nessa seção 3, no artigo 33 da Constituição Federal, que lá está expressamente escrito, e às vezes eu faço questão de ler, porque às vezes a gente no dia a dia, né, a gente acaba se especializando, indo no detalhe do detalhe, mas no topo da estrutura, no topo do sistema, nós temos lá a nossa profissão ali delineada. Então diz o artigo 133 da Constituição Federal: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E essa lei, que é a Lei Federal 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. E lá é que rege todos os deveres do advogado, no caso a ética, né? E os direitos do advogado, e as prerrogativas, e segundo alguns, privilégios do advogado. E essa questão do nosso estatuto, desse regramento constitucional, o nosso estatuto prevendo uma série de direitos, deveres e direitos do advogado, que foi feito em 94, existia uma discussão muito grande se todas aquelas regras deveriam ser respeitadas, se não existia um exagero do legislador em conferir aquelas prerrogativas, aqueles direitos, né, aqueles privilégios, segundo alguns, né? E a Associação dos Magistrados do Brasil, né, que incomodados com esses direitos do advogado, impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade através de um advogado, porque sem um advogado não teria acesso à justiça. E questionando esses direitos, né, olha, mas você não exagerou um pouco, o advogado, então quer dizer que o advogado ele pode chegar e ter acesso ao magistrado, né? O advogado tem imunidade profissional, então quer dizer que o advogado, o escritório dele é inviolável, né? A questão do sigilo profissional, a prisão em flagrante, a prisão cautelar, e questionou isso junto ao Supremo Tribunal Federal, através dessa ADIM, 1127/8, né? E que analisou esse nosso Estatuto da Advocacia como um todo, né? E lá eles reconheceram a constitucionalidade
totalidade de todos aqueles direitos previstos no Estatuto da Advocacia, especialmente os previstos no artigo 6 e no artigo 7, né, que trata das relações com o magistrado, né, da imunidade profissional, né, da inviolabilidade do advogado, né, do direito à prisão cautelar, à prisão em flagrante, aquela questão de no exercício da sua profissão, né, isso que tem que ficar bem claro também, né, que no exercício da sua profissão, se deparar com uma ordem ilegal de prisão, né, o nosso estatuto, ele tem uma previsão específica, porque o advogado está ali defendendo o interesse do seu cliente. Então ele tem que enfrentar a autoridade, o delegado, ele tem que enfrentar o magistrado, ele tem que enfrentar o promotor, sempre tutelando os interesses do seu cliente. E para isso o sistema, ele tem que dar uma salvaguarda, ele tem que dar certos direitos, certas prerrogativas da função. Porque senão fica comprometida a atuação do advogado. Como que o advogado vai ter a força, a independência e a coragem, né, de afrontar uma autoridade que, na visão do advogado, está cometendo uma ilegalidade, se ele não tivesse respaldo do sistema, quer constitucional, quer legal, e da sua própria entidade de classe, que no caso, a nossa querida OAB. E essa gestão do Dr. Durso, né, ele deu uma ênfase muito grande a essa questão das prerrogativas profissionais, né, salientando que a ordem tem que estar ali ao lado do advogado, no momento que ele precisar, na hora que ele precisar, dando o devido respaldo, como uma entidade de classe, que aqui em São Paulo são mais de 300 mil advogados, então um exército de advogados, né? E assim tem sido feito. E recentemente, há alguns meses, eu tive a honra de ser indicado como coordenador da Comissão de Prerrogativas da Regional Leste, e uma brilhante iniciativa dessa gestão, porque São Paulo, apesar de ser uma cidade, tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, né? E tem países que não têm 10 milhões de habitantes. E ficava concentrado todos os problemas da cidade de São Paulo na Comissão de Direitos e Prerrogativas Seccional. Então, o presidente Durso e essa gestão, junto com o doutor Antônio Ruiz Filho, que é o presidente da Comissão Seccional, decidiram descentralizar e regionalizar a Comissão de Prerrogativas, né? E criou a Regional Leste, a Regional Oeste, Norte e Sul. E nós aqui assumimos, por indicação dos presidentes da subseção do Tatuapé e de toda a Zona Leste, este compromisso, né, de tentar estar ao lado do advogado no momento em que ele mais precisa, quando tem uma prerrogativa sua violada. E aqui, na Zona Leste, a gente tem se organizado bastante com relação a esse pronto e efetivo apoio ao advogado. Foi criado muitos até brincam que o grupo torpedeiro, que quer dizer que partir para a luta armada, não é isso? Que a comissão e a coordenadoria tem os torpedos, os telefones celulares e os torpedos de todos os advogados que participam dessa comissão. De maneira que, quando existe uma situação de emergência, em que o advogado precisa da OAB ao seu lado, um exemplo que eu posso citar, e clássico até, que aqueles que militam na área criminal, é aquela situação em que o delegado exige a confissão do cliente, isso daqui é um caso verídico, né, que até foi colocado, exige a confissão do cliente, o advogado fala não, ele só vai falar em juízo, porque o inquérito não está terminado, né? A questão da ampla defesa, né, do devido processo legal, e o delegado se sente afrontado, se sente diminuído e dá voz de prisão para o colega, porque ele está fazendo valer o direito do seu cliente. Esse é um caso típico de prerrogativa, um caso típico de emergência, em que precisa ter o efetivo e pronto socorro. Por quê? Porque naquela situação não está sendo atingido somente aquele advogado,
todos nós, advogados, estamos sendo atingidos, porque é uma prerrogativa da nossa função, né? Como é que você vai exercer a sua função de defender o seu cliente da forma que você entende a mais adequada, se não existir essas prerrogativas, esses direitos inerentes à função do advogado? E que, uma vez violados, merecem o rápido e efetivo, a rápida e efetiva resposta da instituição, que é a OAB. E é nisso que a gente tem se esforçado muito, tentar estar ao lado dos colegas que têm essas prerrogativas violadas, né? Então, voltando ali à questão do Supremo, e nessa ADIM, né, o Supremo, no julgamento da ADIM, ele manteve os direitos e as garantias profissionais previstas no Estatuto da Advocacia, e com fundamento no artigo 33 federal. Então, o Estatuto tem como fundamento a questão da própria Constituição, né, reiterando firme e consolidado posicionamento acerca da importância do advogado e sua indispensabilidade na efetiva concretização da justiça. O Supremo garante esse direito, mas às vezes precisa bater a porta do Supremo. Essa é a questão. O advogado precisa enfrentar a autoridade junto com a ordem, para que esse seu direito seja garantido, seja cumprido, porque como que um advogado vai exercer a sua profissão com medo das consequências, com medo da represália da autoridade, com medo de uma ordem ilegal de prisão? Então ele precisa ter esse respaldo da sua entidade de classe. E é o que aqui a gente na Zona Leste tem tentado fazer valer, com o apoio de todos os presidentes, o presidente Hudson também, sempre muito atuante, né? E a questão dessa Comissão de Direitos e Prerrogativas, e a coordenadoria, na verdade, é apenas um braço, poderia assim dizer, ela tem como função, a OAB tem a sua função maior, né, os direitos, deveres, administração, e a Comissão de Direitos e Prerrogativas, ela tem a função precípua da defesa dos advogados, né, que tem essa defesa imediata, que a gente chama de pronto-socorro, né, ali o delegado deu a voz de prisão, a ordem precisa estar ali ao lado, porque se deixar para depois já é tarde, né? A situação já tomou um rumo inesperado.